o que exatamente está em jogo no Grenal deste domingo. Começando mais um vídeo então neste sábado à tarde aqui, sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. Inclusive teremos tendas novamente da Esportes da Sorte ali no entorno da arena, promoters e brindes, bonezinho do Grêmio, aquela coisa toda. Então quem vai ao jogo fique ligado. E o link na descrição, como sempre, né, para tu apostar em quem aposta no Grêmio. Falemos de Grenal, né? Um Grenal do desespero, um Grenal do prêmio de consolação, né? Quem vencer vai ganhar o troféu de menos pior. Tava num aniversário agora e um colorado ali me comentou: cara, eu acho que esse jogo vai ser -1 a -1. Não, acho que foi até um gremista que falou isso. Foi até um gremista, né? Mas a gente tava ali conversando numa rodinha e, cara, é isso, né? Só não temos a suspeita que será 2 derrotas, uma para cada lado, 0 pontos, porque não pode pela regra, né? Porque senão teria uma grande tendência aí. Os dois times chegam muito mal para esse Grenal. O Inter chega pior, né? Pelo menos no sentido de resultados, o Inter chega pior. E então, lendo o cenário, né? Lendo esse cenário, o Inter chega pior um pouco e o Grêmio tem um técnico mais incaível, né? O Grêmio tem um treinador que é mais difícil de sair do comando do clube, né? Tem que ser uma hecatombe das grandes para o Renato sair, né? Pelo menos é a amostragem que a gente tem da última gestão, né? O Renato sobreviveu a 5-0 em Libertadores, 4-1 e mais um monte de coisa. Essa gestão a gente não tem essa amostragem ainda, mas acho que também a força do Renato está muito ligada à torcida, né? Ao ídolo que ele é. Então acho que também ele corre menos riscos nesse jogo de cair, né? De cair do comando do Grêmio. Mas assim, não está descartado ele mesmo pedir o chapéu, né? Talvez não pós-Grenal, se der uma zebra ali do Grêmio perder, mas pode preparar um terreno para entrar numa crise que logo ali na frente a coisa pode estourar. Mas eu vou falar um pouquinho melhor disso, porque eu acho que tem, neste Grenal, 3 coisas estão em jogo. Eu vou me aprofundar em cada uma delas, e isso que eu falei um pouquinho agora na abertura do vídeo está muito ligado ao terceiro item. Rapidamente os 2 primeiros itens, né? O que está em jogo nesse Grenal? 3 pontos. 3 pontos. Eu falei isso, não sei se foi no último vídeo ou se foi na live que eu fiz quinta-feira aqui no canal, mas a gente esquece às vezes que o Grenal vale 3 pontos, né? Porque tem muita coisa em jogo no Grenal. Dizem que arruma a casa, bagunça a casa, né? Se te salva da crise, te põe na crise. O Grenal tem um poder diferente. O Grenal a gente trata quase como um torneio à parte, né? Mas ele está no torneio principal, ele está num torneio chamado Campeonato Brasileiro. E o Grêmio patinou demais dentro de casa nesse Brasileirão. Aliás, na Arena, né? O Grêmio não ganhou ainda no Brasileirão, ganhou só lá em Caxias, quando não tinha quando tinha um mando de campo, mas não podia jogar na Arena. Então, assim, tá na hora do Grêmio ganhar em casa, cara. E eu tô falando em termos de pontuação, a gente não pode descolar daquele pelotão de frente para pelo menos sonhar com um G6 da vida, sabe? Então, para os 2 times que estão ali no meio de tabela, esses 3 pontos podem fazer uma bela diferença em termos de tabela mesmo, né? É a diferença que faria se fosse Grêmio e Santos, se fosse Grêmio sei lá, e Corinthians, se fosse Inter e Cuiabá, Inter e Palmeiras, sabe? Então, assim, são os 3 pontos que a gente tem que buscar, principalmente nós, Grêmio, eu acho, né? Pelo fato de jogar em casa. Segunda coisa que está em jogo nesse Grenal, o Grenal, né? O campeonato à parte. Aí sim, né? Deixemos o Brasileirão um pouco de lado, a tabela, os 3 pontos. Ganhar Grenal sempre é bom. Ganhar Grenal sempre é importante. Sempre pode ser histórico, né? Como eu disse, o Paulo Nunes lá fazendo aquele gol de bicicleta no Beira-Rio imitando o Saci. É uma das imagens que eu mais delirei na minha juventude ali e lembro até hoje. E o Grenal tem esse poder.
Aquele lá, se eu não me engano, era um Grenal de Brasileirão até. 2-1 pro Grêmio no Beira-Rio, gol do Dinho, não sei se foi de falta ou se foi de fora da área, mas sei que foi um petardo do Dinho e esse do Paulo Nunes de bicicleta, num escanteio e tal, que ele sai pulando num pé só, imitando o Saci. Então, o Grenal por si só é um campeonato à parte mesmo. É um campeonato à parte mesmo. Muitos anos em que Grêmio e Inter vão mal, assim, não conquistam nada. Às vezes o prêmio de consolação é um Grenal do Gauchão, um Grenal do Brasileirão, um 5-0 lá de 2015, né? São coisas que marcam às vezes. Então, sim, tá em jogo esse torneio à parte chamado Grenal, que sempre é ruim perder, sempre é bom ganhar. E o terceiro item, é aí que a porca torce o rabo, que está em jogo nesse Grenal, porque os dois primeiros itens sempre estão em jogo, né? Mas neste Grenal eu acho que os dois times chegam cambaleantes, preocupantes, com atuações preocupantes. O Inter já em crise, o Grêmio na boca do túnel para entrar numa crise. O Grêmio, eu não diria que está em crise ainda, o Grêmio eu diria que está em turbulência, mas que se perde esse Grenal, entra na crise. E uma coisa interessante desse Grenal, tá? Eu falei muito tempo que o Grêmio se prejudicou muito com os tempos patéticos do Inter nos últimos anos. Inclusive, eu acho que o rebaixamento do Grêmio tem um pouco a ver com o fato de o Inter ter andado tão mal das pernas nos últimos anos, porque o Grêmio nadou de braçada no estado. O Grêmio foi pai do Inter durante 5 anos, 6 anos, e até mais, na verdade, né? Mas enfim, gauchão foram 6, né? E nesse período o crivo do Grêmio era baixo, porque a referência era o Inter. Né? A régua do Grêmio era baixa. Né? O Grêmio conseguiu tocar 3-0 no Inter ano passado, em plena Série B. Um time do Grêmio sofrível de Série B, que quase não sobe. Se desse 3 coisinhas erradas ali no caminho, não subia. Né? E então, isso às vezes te tira a referência. Às vezes dá aquela sensação de que tá tudo bem, e não tá tudo bem. A tua referência que é baixa. Sabe? Então eu acho que o Grêmio sofreu muito nos últimos anos com isso. Acho que na história aí da dupla o Inter já sofreu com isso, então, talvez em alguma medida também, em alguns momentos. Mas eu acho que neste Grenal ninguém que ganhar vai se iludir. Acho que quem ganhar vai entender muito bem que ganhou de um time fragilizado, de um time que não está jogando bem, que tem atuações sofríveis. Em compensação, e esse é o ponto, quem perder, cara. E eu acho que, principalmente o Grêmio, né? Porque o Inter vem de 4 ou 5 derrotas por 2-0. Todos os jogos do Inter foram derrotas. E o Grêmio tá jogando em casa. Então eu acho que uma derrota pro Inter nesse contexto não vai ter passação de pano. Né? Tipo, clássico é clássico, tudo pode acontecer, o Inter tem um bom time, é um grande clube e tal. Eu acho que o sarrafo vai pegar valendo. Eu acho que a gente entra numa crisezinha, porque perder para esse Inter nesse cenário é complicado, cara. É complicado. E o Inter, embora jogue fora de casa, não pega aquele Grêmio badalado e embalado do gauchão. Pega um Grêmio que, cara, não conseguiu ganhar na Arena ainda. Pega um Grêmio que, até quando ganhou, foram atuações sofríveis e geralmente não vem ganhando. Né? Então, se o Inter perde, mesmo que seja um Grenal fora de casa, que é super normal perder, neste cenário do Inter também, a paulada é grande. Vai ser mais uma derrota seguida para um Grêmio que não tá grande coisa, que não consegue ganhar nem do Bragantino, né? Não consegue ganhar do Fortaleza, não consegue ganhar de ninguém. E então eu acho que neste Grenal particularmente está em jogo uma crise. No caso do Inter, mais acentuada ou mais amenizada, e no caso do Grêmio, entrar de cabeça numa crise que o Grêmio está cozinhando aí já há um bom tempo. Então eu acho que a derrota nesse Grenal é uma paulada um pouco maior do que a média dos Grenais. Eu acho que vai pegar bonito pro time que sair perdedor. Salvo assim um jogo muito atípico, em que o Grêmio amassou o Inter e aí perdeu gols feitos, e aí o Inter achou um gol cagado lá, com erro do VAR e não sei o que.
Aí a gente entende, não, mas tá, teve um contexto. Mas assim, né, nas condições normais de temperatura e pressão, quem perder vai entrar numa turbulência / crise mais severa, né? Isso que está em jogo. Em compensação, quem ganhar não vai se iludir muito que agora tá tudo bem, porque vai entender que ganhou de um time que também tá meia boca, mas, né, vai gozar da tranquilidade pós-vitória em Grenal, vai poder respirar um pouco mais aliviado por um tempo, enquanto os holofotes da crise se voltam para o outro lado da cidade. Vamos acompanhar. Amanhã vai ter vídeo pós-jogo. Estarei na arena. Talvez demore um pouquinho, né? Tem que voltar da arena, trânsito e tal. Mas vamos ter aqui o pós-jogo como sempre. Vire membro do canal, né? Um membro para o que der e vier. E segunda-feira o grupo de WhatsApp vai ser aberto para a gente trocar ideias de tricolor e de pautas para próximos vídeos. Clica aí no botãozinho Seja Membro e entende melhor o que vai rolar e como fazer para entrar nessa, beleza? Então era isso, né? Boa sorte para nós. Eu acho que eu não faço mais vídeo, salvo alguma notícia bombástica, eu não faço mais vídeo até o pós-jogo. Então bom Grenal para nós, bom jogo a todos, que dê tricolor, vamos que vamos. Era mais ou menos isso. Falou, abraço.